O excesso de gasto público, ele vai ser solucionado com a reforma tributária? Fique conosco para ter essa resposta. Muito bem, voltando a mais um Conectando e Desmistificando, e hoje falando sobre gasto público e a reforma tributária vai ser a solução? Olha, contextualizando isso, né? Lembrando de um ponto, é importante você que está querendo fazer, promover, falar sobre a reforma tributária na sua empresa, pode convidar a gente vai com muito prazer, eu e o Donizete, o contato está aqui da equipe. Contata a gente e vamos ver se a gente pode ajudar você a esclarecer alguns pontos e a tua empresa, tá bom? Convida a gente, hein? Aguardamos. Lembrando também dos 10 mil. Pessoal, os 10 mil, a nossa meta de 10 mil inscritos. Não deixe de se inscrever no canal, né? Para que a gente consiga atingir essa grande meta. Valeu? Pessoal, então voltando a esse tema, gastos públicos, reforma tributária. A gente vem falando de reforma tributária desde mais ou menos do ano 2019, quando foi a PEC 45, enfim, todas essas questões. E o discurso, né, ao longo desse tempo é que, assim, o custo do Brasil vai diminuir, a questão dos impostos não vão aumentar, vai simplificar, lembrando que a gente consome em torno de 1.500 horas para apurar tributo no Brasil, comparando com outros países da OCDE, por exemplo, em média 150 horas, ou seja, a nossa ineficiência e esse custo é 10 vezes maior que em outros países. E aí quando entra para se falar e discutir gasto público, todo mundo está se apoiando e o próprio governo dizendo que essa reforma tributária vai trazer esses benefícios e impactar num resultado positivo. Porém, a gente sabe que ela não vai salvar a economia, né? Até vamos ter vários problemas, transição. E agora o gasto público alto e ineficiente, que é o problema, né? Não tem nada a ver com a reforma tributária. Então, Donizete, essa questão de gasto público, você acha que o governo, porque tem legislação, né, para isso, você acha que o próprio governo toma alguma medida, toma alguma ação para resolver essa questão? Porque tem que haver equilíbrio. Isso aí, Lima. Eu acho que eu tenho que tomar um antialérgico para poder falar desse tema, né? Porque é algo que eu venho, né, discutindo esse tema há muito tempo. Eu lembro até alguns anos atrás, aí, bem antes aí da PEC 45, teve uma rádio aí muito conhecida e convidou para falar 3 minutos na rádio sobre esse detalhe, né, da arrecadação versus gasto público. Eu entrei 3 minutos, Lima, eu fiquei 22 minutos falando nessa rádio. Então, é algo que não tem como a gente querer debater se a gente não tiver, assim, clareza nas coisas. Né? Mas vamos entender, assim, o que é o gasto público? É dinheiro, como na casa da gente, na empresa, você, para poder cuidar, né, aqui nós chamamos de coisa pública, né, você poder... Para que existe área pública? Existe para que possa a sociedade receber aquilo que ela precisa, né? Então, ela está para a sociedade, diferente do que no Brasil vem se fazendo há muito tempo, enquanto a sociedade está para quem cuida da coisa pública. Não. A coisa pública está para a sociedade. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de educação, saúde, segurança, que está sendo agora o assunto mais debatido, né, com essa explosão, né, da criminalidade no Brasil, né, que isso afeta até a economia, arrecadação, tudo mais, e também o que os empresários mais cobram, né, que é a infraestrutura. Então, assim, como que você vai ter investimento? São 2 coisas que nós temos. Para que nós possamos ter infraestrutura, nós temos que ter dinheiro para investir. Se nós vamos ter educação, porque hoje nós temos muitas pessoas com carteira assinada e as empresas
e muitas pessoas que estão aí no mercado, mas as empresas estão com deficiência de mão de obra qualificada, porque elas alegam que não tem pessoas com formação qualificada para preencher as vagas, né, que exigem uma competência, né, porque competência é aquele que faz uma entrega com várias habilidades. Se adquire, né? Você faz... conhecimento. Né? Você tem lá a pessoa na cozinha lá que trabalha, ela sabe preparar tudo, mas aquilo é uma habilidade. A competência é o chefe que cuida de tudo, sabe entregar o prato final e fazer a gestão de tudo. Então, nós precisamos de pessoas com mais competência. Só que o que nós precisamos, que além de ter o dinheiro para poder investir em tudo isso, é que haja eficiência nesse uso do dinheiro. Porque quando você fala de infraestrutura, quando você que mora em São Paulo, quanto tempo você demora para vir para o interior de São Paulo ou para voltar? Muito mais do que deveria, né? Porque nós não temos um trem ainda, não temos, tudo é caminhão, é carro, é veículo. Vai ser até a Copa do Mundo vai ter o trem. Né? Enfim, mas assim, então, dentro desse contexto, tirando a brincadeira, a reforma tributária não tem, talvez ela simplifique, ela minimize. Mas ela é a geração. Então, ela é o que gera o recurso. Perfeito. Então, quando você fala de gasto, é a aplicação do recurso. Então, assim, são coisas totalmente distintas. Porque se você for pesquisar hoje, nós batemos mais um recorde de arrecadação histórico de tributos. Agora, diz para mim, nós estamos fechando com déficit esse ano e pergunta para qualquer um que isso não tem a ver com o governo atual, porque isso aqui é endêmico no país. Há muitos e muitos anos... O gasto é muito maior do que a arrecadação. Isso não interessa quem esteja no poder, nós estamos sempre passando pela mesma situação, que é o quê? Nós estamos sempre vendo que o uso do dinheiro público, quando você chega, eu não estou entrando para discutir corrupção, nada, estou discutindo simplesmente o que é entregue no final. Você não tem infraestrutura para as empresas qualificada, a nível de poder escoar, você não tem... Essas pistas estão entupidas você não consegue mais ir e vir. A educação ainda precisa de mais qualificação. Saúde, que a gente ainda tem um dos melhores sisteminhas aí do mundo, mas mesmo assim, agora nós temos uma deficiência muito grande. É muito caro, né? Ainda é muito caro. E segurança. Então, quando você coloca aí, você fala assim, olha, é um buraco aonde você tem que jogar lá, vamos pôr terra para tampar. Esse buraco chama gasto público, a terra é o recurso que a reforma tributária vai gerar. A pergunta é, se você não parar de cavar esse buraco, você não tem terra suficiente para pôr lá. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que a reforma tributária, dentro do ponto de vista de arrecadação, de simplificação, como se promete, como está sendo proposta, no momento certo, ou seja, passou o período de transição, aplicou a eficiência tecnológica que vai trazer o destaque separado do imposto, enfim, essa simplificação vai melhorar a arrecadação. Acho que é um ponto de vista que a gente está enxergando. Ao mesmo tempo, não adianta melhorar a arrecadação, ter mais arrecadação, se o gasto continua aumentando e um gasto crescendo e ineficiente. Acho que isso é o maior problema, né? Nós temos que entender que a riqueza, o crescimento, o desenvolvimento do país, ou de qualquer país, ele depende de um conjunto de fatores que ocorram ao mesmo tempo, não é um item. Ter um sistema arrecadatório eficiente, ótimo. Simplificado, melhor ainda, porque diminui o custo público. Perfeito. Com certeza. Você desburocratiza, se simplifica. Com certeza. Você parar para entender os departamentos que se tem só para gerir uma obrigação acessória, custa uma fortuna. Então, no momento que você simplifica, no momento que você passa a ter um sistema, né, como a própria Lei Complementar 214 está trazendo, um sistema muito mais simplificado. E eficiente. Né? O ISS, o ICMS. Se é algo que o Brasil tem, o que os Estados Unidos têm para tecnologia de guerra, nós temos para tecnologia de arrecadação. Então, eficiência arrecadatória, nós somos referência mundial. Só que assim, então vamos lá. A partir do momento que você tem essa eficiência e você conseguiu abaixar o custo dela, é óbvio que isso vai refletir dentro do gasto público. Isso é altamente positivo. Então, mas se esse gasto público
Não, aí, é mal gasto, não, né, em relação à público. reforma. Em relação à reforma. Então, mas a ela consequência... só ajuda, ela não prejudica. Ela ajuda, perfeito. Mas se a ineficiência e o gasto continuar aumentando e sendo mais mal trabalhado, não vai resolver o problema. O que é incrível, né? A única coisa que o povo pode interagir, a sociedade pode interagir é do gasto. Porque na arrecadação também, né? Óbvio, são leis. Mas a arrecadação, ela segue uma lógica, né? E é invisível para o porque público, assim, você né? fala, você paga aposentadoria, mas tem que ter... Você paga imposto, que é para saúde, segurança e tudo mais, mas depois você tem que pagar em paralelo. Plano de saúde, pagar plano de aposentadoria... Blindar o carro. Blindar o carro, morar em condomínio fechado... Né? O problema é que a maior parte da sociedade... E pagar uma educação privada. Então, o problema é que a maior parte da sociedade não tem acesso a essas questões. Carro blindado, saúde. Então, assim, essa ineficiência, de uma forma, uma cadeia invertida, prejudica totalmente a população. Né? Mas o único que pode resolver isso é a população. Porque isso, infelizmente ou felizmente, é no voto, né? É no voto. E no voto, e também, é óbvio, nos projetos sociais nós temos aí tudo que hoje existe uma lei que exige que todo órgão público dê transparência aos seus dados. E tudo isso tirando aí algumas anomalias, né, de dizer que tem sigilo, mas tirando isso, no geral, tudo é acessível à população. O que precisa é que ela passe a levar isso a sério e entender, porque a gente que tem, Lima, a oportunidade de andar pelo Brasil, nós dois temos essa oportunidade, tivemos bastante, a gente vê que o Brasil é um país lindo, rico, é um país que é muito desenvolvido. Em alguns... nós temos os nichos de pobreza, né? Mas no geral, que a gente liga a televisão, só vê Rio, São Paulo, Brasília, não vê o resto do Brasil nos meios de comunicação. Mas quando você anda pelo Brasil, você vê que é um país rico, em desenvolvimento, e com um povo que está interessado em querer o melhor, fazer o melhor. Então, assim, eu acho que nós temos a matéria-prima melhor do mundo. Nós precisamos de ter essa consciência. Boa, essa consciência é importante. E falando em consciência, e mais profundamente, tem lei que regula isso, né? Sim. Que a lei, anteriormente, a lei de mais ou menos do ano de 2000, que acho que é da época do presidente Temer, se eu não me engano, é a lei de responsabilidade fiscal, que foi alterada, né? Era uma lei um pouco mais rígida, e depois foi alterada para o arcabouço fiscal, né? Que é uma lei que monitora ou limita esses gastos públicos, mas pelo jeito essa lei não pegou, né? É mais ou menos assim? A questão não é o limitar, né? A questão é eficiência mesmo. Eu acho que muito mais eficiência. E também existe, assim, alguns... a gente demoniza a política, mas somente num ambiente democrático que você consegue resolver seus problemas através da política. A gente, às vezes, demoniza as pessoas que trabalham na área pública, mas eu, particularmente, conheço uma quantidade muito... A grande maioria são pessoas eu conheço de bem, uma quantidade gigantesca de pessoas da área pública que trabalham de manhã até de noite e que são pessoas super eficientes e responsáveis. E vou mais longe, Donizete, essa questão de reforma tributária que a gente fala tanto, repete... A reforma tributária que aconteceu lá em 1964 foi num período de ditadura, foi imposta, né? A mudança do ICM, todas essas questões, e agora nós aprovamos... Não negociável. Não negociável, acabou, é isso aqui. E agora, com todos os problemas que a gente vai ter de transição, de mudança, dentro de um processo democrático. Bem ou mal, foi o que conseguimos aprovar na discussão. Cada um puxando para o seu lado, cada interesse trabalhando em cima disso. Isso é um fato bastante positivo, né? Eu costumo dizer que a democracia é a gestão do caos. Aquele que quiser democracia sem caos que eu falo no bom sentido, são ideias diferentes, são debates, discussões... Inteligentes, né? Claro. Mas com respeito, né? Principalmente respeito às pessoas... Então, assim, eu vejo que quanto mais educação, mais as pessoas têm segurança. Quanto mais segurança, você vai poder investir mais também em educação, em segurança, educação, saúde, sempre passando pela educação. Mas nós precisamos agora
que, junto com a reforma tributária, eu acho que para a gente poder fechar, deixar essa mensagem, a minha, para você dar a sua, que é nesse sentido. Junto com a reforma tributária, é impossível a gente ter sucesso se também a sociedade não debater o gasto público, isso de forma aberta e de forma responsável e democrática. Então, nós temos que ter esse debate, porque a reforma tributária ela é uma tremenda solução, mas só será se nós tivermos em paralelo esse debate. O debate é a sociedade participar, você se envolver, entender. A maioria das pessoas fala, eu odeio política, eu não discuto política, essas questões. Pelo contrário, o pior, aquele que debate, aquele que tem seu ponto de vista, mesmo controverso, você tem que discutir e debater. A pior pessoa que a gente percebe é aquele que se omite. Não, eu não vou me participar disso, eu não gosto disso. E o intolerante, né? O intolerante, sem comentários, mas o omisso é aquela pessoa que, não vou falar nisso. Não é comigo. Não é comigo. E é sim, porque tudo reflete no nosso dia a dia, né? Então, é importante você participar, emitir opinião, com respeito à educação, claro, mas emitir sua opinião e colocar seu ponto de vista. Portanto, a democracia é isso, né? Então, acho que é muito importante a gente trabalhar, discutir e se envolver de fato. A política é inteligente e clara. Pessoal, é isso aí, Donizete. Acho que foi mais um episódio que você participou. Agradecer aos nossos patrocinadores que sempre estão nos apoiando. A Kion, que está desde o início com a gente, com esse projeto maravilhoso, sempre apoiando a gente. A Nanodata é um novo parceiro, mas também é um parceiro forte, importante, que está com a gente. A Hort é outro patrocinador, muito importante, muito relevante. Dois caras chiques. E, enfim, agradecer sempre vocês para participarem e se inscrever no canal, deixar o seu like. E os nossos 10 mil, vamos insistir nele, hein, mano? Isso aí, os 10 mil, você que está aí, estamos perto desse número, chegando. Nos ajude a bater esse número rapidamente, compartilhando, se inscrevendo no canal e ajudando a gente a construir novos episódios e com mais conteúdo e mais importância para você. E para que o sol possa nascer amanhã, Lima vai dar o seu joinha. É isso aí, pessoal. O nosso joinha, a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu? Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.